Precisamos ser liderados por homens e mulheres que cuidem, ensinem e compreendem aos seus liderados. Hoje vamos falar sobre como exercer uma liderança saudável. Pastores, vamos começar aqui pela primeira pergunta. O que a Bíblia nos fala sobre liderança? Pastor Jean, a liderança na Bíblia, qual o lugar que ela ocupa na Bíblia? Ela é importante? O que a palavra de Deus fala sobre liderar? Pablo, a Bíblia apresenta o tema de liderança diluído nas suas histórias, principalmente na história dos seus reis, dos seus sacerdotes, dos seus profetas e também dos seus pastores. E o tema é tão importante que Deus fez uma promessa. Ele se comprometeu com o povo dizendo: eu darei a vocês pastores segundo o meu coração. Isso deixa claro que o tema é importante para Deus. Nós temos o profeta Jeremias dizendo que quando o rei ele é injusto, o povo geme. Salomão confirma isso também. O povo geme quando há um ímpio na frente dele. Quando o líder é um homem ímpio, que não teme a Deus. Em contrapartida, há grande alegria quando um justo está à frente do povo. Então, o papel de um líder na Bíblia, ele é fundamental. E Salomão entendeu isso tão bem, que quando coube a ele o papel de responder pelo seu pai no trono de Israel, a única coisa que ele pediu a Deus foi sabedoria para conduzir o povo. Está lá em 1 Reis capítulo 4, a partir do verso 23, essa é a oração que ele faz a Deus. Eu lhe peço sabedoria, e diz a Bíblia nesse versículo, que Deus concede a Salomão sabedoria para governar o povo. Mas não deu só sabedoria para governar o povo, deu sabedoria para entender das coisas também. E Salomão usou essa sabedoria para levar o povo de Deus a uma paz que até hoje em Israel não foi mais experimentada. Tanto é que ele era conhecido como o rei da paz. Ele trouxe isso aí. Há uma promessa em Jeremias de um novo rei que exercerá a liderança com sabedoria e vai trazer alegria para a terra inteira. Nós precisamos que esse rei se levante, ou que pelo menos, enquanto isso não aconteça, seja representado pelas demais lideranças que ele tem colocado em cada função de autoridade. Pastor Isaac? Zaqueu. Falar sobre liderança é um assunto muito gostoso. E eu gosto sempre, nas minhas palestras de coach, eu sempre digo que Jesus foi o maior líder e o maior motivador. Quando ele diz assim, levanta e anda. Ele está dizendo, olha, você tem capacidade de se levantar, de andar e de liderar. Porque a liderança, ela é nata. Já nasce como a pessoa. O líder, ele é formado dentro do seu caráter. E a Bíblia nos dá vários exemplos de grandes líderes. Eu posso citar vários, mas um que eu tenho certeza que eu quero ver lá no céu é Moisés. Você imagine liderar aquele povo todo, quase 3 milhões de pessoas, lidar com aquela população toda. Mas quando Deus chama, ele capacita. E eu costumo também dizer, já que o meu ministério é a família, que a liderança ela se cria dentro de casa. Nós, para fazermos bons líderes, temos que ser exemplo dentro da nossa casa. Como a gente ministra para a família no Brasil todo, e filhos não se compram com dinheiros, filhos se compram com exemplo, com liderança dentro de casa. Eu posso lhe dar vários exemplos de líderes hoje que infelizmente estão perdendo essa capacidade de liderar dentro de casa. Estão deixando o mundo entrar dentro de casa. E se nos permite, eu tenho um artigo que eu escrevi, Traições Virtuais. E eu estava participando de um evento e quando eu comecei a minha palestra de liderança, uma pessoa nos parou depois e perguntou, pastor, eu estou vivendo um dilema dentro da minha casa. O esposo é um líder muito conhecido, prega a palavra. Só que esse líder, ele brincou com o pecado. Eu gosto muito desse tema, porque nós podemos abranger também o pecado. Ele simplesmente entrou num site de bate-papo e lá criou um outro nome e marcou um encontro com uma pessoa. E lá foi conversar com essa outra pessoa. E era um líder. Às vezes o líder, ele quer ter uma boa aparência, uma boa dicção, mas um líder, como Samuel falou, muita gente olha para a aparência, mas Deus conhece o coração. E esse líder marcou um encontro, quando chegou lá,
teve uma grande decepção. Não era com a mulher, era com um homem. Ele volta, milhares e milhares de histórias trabalhando com família. Ele volta para casa, relata a sua esposa não pensa nem duas vezes. Olha, eu quero me divorciar. Aí nos liga, que eu sou terapeuta familiar, fomos conversar com ele, ele chorando em prato. Eu falei, querido, você é líder. Um abismo chama outro abismo. E como é que a gente faz para identificar um líder cristão? Quais são as características, quais são os frutos? Porque pode ter alguém aqui nos ouvindo nesse momento e ela, será que eu sou um líder? Será que eu fui vocacionado para a liderança? O que a palavra de Deus apresenta para a pessoa identificar quais são as características de um líder cristão? Porque tem no mundo secular o chefe, tem chefes aí que governam grandes empresas. E às vezes até dentro da igreja também tem chefes. É isso aí. Chefe, o cara quer governar a igreja como se fosse um chefe, né? O poderoso chefão mandando, uma liderança autoritária, mandando, né? Mas assim, a Bíblia fala da característica de um líder saudável, de um verdadeiro líder. Quais são? Foi bacana você tocar nesse assunto, Pablo, porque assim, na igreja, a questão do caráter e da santidade, né? O pastor tocou aqui no pecado, né? Não tem como a gente fugir disso, porque estamos falando de liderança cristã. Ela é para todos. Ela não é só para quem está numa posição de autoridade. Agora, a pessoa que está na posição de autoridade, o líder, ele tem que se ligar que ele é um cara de evidência. Ele está na vitrine, ele é uma referência para quem vem depois dele. Inclusive, uma das definições de liderança é essa, é aquele que é tirado do meio para atender às necessidades, não às vontades, né? Ele está ali para atender às necessidades do meio, é o bem-estar do grupo, garantir que aquele grupo sobreviva e progrida, não fazer as vontades, porque o líder que tenta fazer a vontade das pessoas, ele se perde, ele não é um líder, e esse é o caminho do fracasso, segundo John Kennedy, né? Tentar agradar a todos. Então ele é levantado do meio, ele é alguém que já conhece o métier. O próprio Senhor Jesus se fez homem para isso, para conhecer as nossas fraquezas, para ter capacidade de nos representar como somos. Então ele é tirado do meio, ele é posto em evidência, ele é posto numa posição de autoridade para satisfazer as necessidades daquele grupo. Aí como é que a pessoa consegue se identificar se tem esse chamado, se tem essa vocação ou não? Então a primeira coisa que a pessoa tem que se enxergar, que tem que ver em si mesma, é se ele tem potencial de risco. Né? O que é que eu quero falar como potencial de risco? Eu posso trazer um prejuízo se eu entrar naquela posição? De onde eu tiro essa ideia? Eu tiro lá de Timóteo, temos um pastor de família aqui, ele pode confirmar. Timóteo diz, se o cara não governar bem a sua casa, ele não pode estar na frente da obra de Deus. Por quê? Porque o cara que não governa bem a sua casa, ele tem potencial de risco elevado. Ele pode se tornar um escândalo e acabar com muita gente. A pessoa do líder é tão importante que o diabo tem uma estratégia específica para ele. Vou ferir o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então eu preciso saber se tenho convicção da minha salvação, se tenho o meu caráter transformado pelo Senhor, para não entrar onde eu não tenho estrutura. Paulo recomenda a Timóteo que não coloque pessoas despreparadas na liderança, para eles não caírem no engano de Satanás, né? Por quê? Porque o despreparo, a posição de líder é para quem tem estrutura para isso. Agora, o líder, só para concluir aqui, ele começa a se perceber líder quando é procurado, quando ele tem a solução que o grupo precisa. E Pedro diz isso, que quando a pessoa tem essas características em si, não vão deixar ele ocioso, nem frutífero. Então é mais ou menos uma questão natural, porque as pessoas vão confiando coisas a esse líder, inclusive as suas próprias vidas. Dá a entender então, né, pastor Zaqueu, que o líder saudável, ele não é um manda-chuva, ele é aquele que serve, aquele que tem ferramentas para poder dar instrução saudável para o grupo. E Paulo nos apresenta, procura apresentar-te a Deus aprovado e que maneja bem a palavra. O verdadeiro líder, ele tem que ter a palavra de Deus dentro de si. E saber liderar. Porque hoje, muita gente quer ser pastor, muita gente quer liderar. E temos visto grandes decepções, porque não passou pelo processo dentro da igreja.
me perdoe, é um artista famoso, mas do nada não teve um preparo e hoje em dia é colocado aí em púlpito para pregar e temos visto muita bagunça. Porque não houve um preparo. O verdadeiro líder não é o homem que escolhe. O verdadeiro líder é o Espírito Santo é que determina. Eu posso falar com propriedade porque o meu líder maior se chamava Túlio Barros. Eu fui de auxiliar de trabalho a pastor há 24 anos na mesma igreja. Dirigi várias igrejas. Então, nós fomos formados no nosso caráter. Porque o líder é formado no seu caráter. Não adianta eu ter um título e não dar um bom exemplo. Como temos visto muito por aí, não nos cabe a nós julgar, mas graças a Deus, Deus vai dar conta. O mais importante é que o líder, ele tem que entender, meu pastor, do seu chamado. Se o seu chamado é família, fica na família. Se o seu chamado é evangelismo, ele vai para o evangelismo. Não adianta querer mesclar, porque não vai dar certo. Então é o fruto, né, que revela quem é o líder saudável, né? O caráter que revela também, né? Porque se você vê Jesus, quando ele liderava, eu via um caráter livre. Tanto que quando em momentos ali, né, quando... Isso aí que eu queria falar. Né, Lindo essa colocação. Pedro, né, o pessoal achava duro o discurso dele, ele nunca impôs a liderança dele. Não, fica aqui, tem que ficar. Parece que o verdadeiro líder, ele não bota cerco, ele dá pasto. Ele lidera com um alimento saudável. E tu falou sobre isso, né? Ótimo. Aquele que